No primeiro programa desse ano, mostramos uma iniciativa do Instituto Brasília Ambiental, o IBRAM, órgão de fiscalização ambiental do Distrito Federal. 5.050 mudas foram plantadas como compensação pelo corte de plantas nativas durante a explosão imobiliária na cidade. Foram 118 árvores nativas do Cerrado, 201 árvores exóticas do Cerrado. Derrubadas. Derrubadas, isso. E a compensação vem exatamente para contrabalancear isso. Isso, porque a partir do momento que foram suprimidas essas árvores, né, elas exerciam algumas funções ambientais, né? Elas contribuíam com o microclima, serviam de abrigo para a fauna, alimentação da fauna, enfim. São vários serviços ambientais, né, que foram perdidos junto com elas. O cálculo é simples. A cada árvore nativa derrubada, 30 mudas devem ser plantadas. Para as espécies exóticas cortadas, 10 nativas precisam ser cultivadas. Assim, estabelece o Decreto Distrital 23.585 de 2003. Detalhe, o custo é de inteira responsabilidade do empreendedor. Foram plantadas 30 espécies de mudas nativas do Cerrado em 3,5 hectares de área. As principais são angico, ingá, jatobá e ipê. Quase 11 meses depois, voltamos ao local e convidamos o Luiz para analisar a área. Será que do começo do ano para cá o resultado foi positivo? O que a gente consegue ver é que as mudas ainda não estão tão desenvolvidas, né? Mas está dentro do que a gente esperava, né? A gente vê algumas espécies que se desenvolveram mais, né? Mas a maioria ainda continua baixinha, mas é característica da vegetação do Cerrado, né? A vegetação do Cerrado é composta por árvores de crescimento bem lento mesmo, né? Elas desenvolvem primeiramente a raiz, né? Em busca de água e nutrientes, para depois desenvolver a parte aérea. É importante reforçar o que disse o especialista. Se a gente dividir a tela para mostrar o começo do ano e agora, não há uma grande diferença. O que vemos de floresta é apenas uma parte do bioma todo. A força do cerrado está nas raízes, que podem chegar a 10 metros de profundidade, que se alastram em busca de umidade. Uma vegetação com a cara do cerrado mesmo. Daqui a quanto tempo? A gente espera que daqui a 15, 20 anos somente a gente vai conseguir ver realmente um cerrado aqui, né? Mas com 3, 4 anos a gente já consegue observar que está tendendo a chegar a esse tipo de vegetação. Cuidar de uma planta exige dedicação. Luiz fala de um ponto positivo: milhares de mudas foram para a terra. A maioria sobreviveu. Você vê que a maioria das mudas estão aí, né? A equipe está fazendo manutenção no momento, vai fazer o replantio das mudas que morreram, né? E é normal, né? Dentro de qualquer ser vivo, né, acontece a mortalidade. Aparentemente está dentro do esperado. O projeto de plantio de árvores nativas exige manutenção, principalmente no primeiro ano. Técnicos acompanham de perto. Hoje, esses homens estão fazendo a roçagem e o coroamento das mudas para evitar a competição das espécies com o capim exótico que ocupava o local. Nesse primeiro momento, isso é fundamental. As mudas ainda estão muito pequenas, né? E esse capim pode abafar, evitando que chegue a luz solar, né, nas folhas das mudas, que isso que é fundamental para a planta se desenvolver. Então a gente faz essa roçagem, esse coroamento para, né, favorecer o desenvolvimento da muda. Posteriormente, sozinha, ela já vai estar maior do que o capim e conseguir se desenvolver sozinha e até abafar o próprio capim para que ele saia daqui, que é o desejável. Algumas espécies se desenvolvem mais rápido, outras nem tanto. Cada uma tem suas características. É precoce, muito recente, ou a gente já consegue falar em algum benefício ambiental com o plantio dessas mudas? A gente vê que a área está mais preservada, né? A população percebe, né, o poder público tomando de conta desse espaço, vê a manutenção, equipes passando por aqui, né? Tem placas de identificação, então a própria população começa a ver o parque com outros olhos, né? Não é mais aquele matagal abandonado, é uma área de parque, de preservação que está sendo cuidada pelo poder público. Para quem faz reflorestamento, 2018 foi um ano bom. A chuva ajudou nesse processo. Agora, por exemplo, está chovendo, a gente não pode nem reclamar porque faz muito bem para essas plantas. Exatamente, né? Favorece demais. Esse ano foi ótimo por isso, né? Choveu bastante, né? Choveu praticamente o ano todo, a gente teve uma incidência bem menor de incêndios no DF esse ano do que em anos anteriores, justamente por causa disso. A gente teve um período de estiagem mais curto e isso favoreceu demais o desenvolvimento das mudas. Um caso de sucesso, exemplo a ser seguido. Que a gente consiga continuar fazendo novos plantios, né? Para poder replantar o DF, né?